Boa noite, irmãos. É, Vamos dar seguimento na nossa meditação aqui na revista O Cristão, Batalha Celestial. Estamos lendo o artigo Conflito Celestial e vamos dar continuidade aqui nesse tópico. Soldados mais certos e mais intemperantes. É triste até certo ponto que o homem que pode estar mais correto seja muitas vezes o mais intemperante, por estar tão indignado com o errado. Mas a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago 1, versículo 20. Você pode estar indignado, mas não por sua conta. Você se irrita com o mal e então perde a calma porque há um ponto não armado. Seus pés não estão calçados na preparação do evangelho da paz. Depois, ao escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Existem várias partes diferentes na armadura, e nenhuma é agressiva, mas todas protetoras, exceto a última. A última é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Algum irmão quiser comentar esse tópico? A partir daí já deu para entender mais ou menos o que o irmão está falando? As irmãs estão entendeu o que é essa questão aí de pessoa ser intemperante, né? Não, não tolera muitas coisas, né? Deu para entender essa partezinha? Se deu, a gente pula para a próxima. Algum irmão tiver alguma dúvida? Irmão, irmã? Eu vou continuar aqui então. Nossa família sofre se nossa armadura não está colocada. Encontramos uma coisa interessante em Pedro. Uma mulher pode conquistar seu marido sem palavra, isto é, pelo efeito da palavra sobre si mesma. Mesmo isso não seria agressivo, seria o que ela é por meio da palavra. Gostaria de insistir sobre a importância de usar armadura. Não há nada, talvez, em que falhemos tanto, mesmo em nossa família, como estar sem armadura. Não há lugar onde somos descobertos tão rapidamente quanto em nossa própria família, porque ela conhece bem nossos pontos fracos. A grande coisa é estar armado. Se eu estiver invulnerável, sou invencível. Tem uma pergunta, Dal, de Newton.
Eric, fique à vontade, viu, Eric? Tem umas perguntas aqui, Dal. Newton levantou a mão e a irmã Silvia perguntou também. Newton, se quiser fazer sua pergunta aí, e aí depois a gente vê a da irmã. A pergunta de Newton é a seguinte: é coisa rápida, não se zanguem, prometo só fazer essa. Essa última frase sobre a espada pode ser considerada como aquela passagem de faca de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas? Algum irmão quiser responder a pergunta? Puder? Aqui diz assim, que a espada do Espírito. O que é essa espada do Espírito? Que é a palavra de Deus. Vamos lá nesse versículo que o irmão citou, né? Alguém lembra aí de estar esse versículo mesmo? Não sei se é Gálatas. Hebreus. Hebreus, né? Pode dizer, lembra aí do capítulo e versículo, será? Conseguiu ver? Hebreus 4:12. 4:12. Hebreus 4:12. Então, vamos lá de novo, né? Para que a gente percebe a coisa melhor. Aqui. A última é a espada do Espírito. O Espírito usa uma espada. Essa espada é a palavra de Deus. O irmão falou sobre esse versículo aqui, em Hebreus 4, perguntando se tinha relação. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então lá fala que a espada é a palavra de Deus.
Então, essa espada que o Espírito usa é justamente isso aqui que o irmão está falando, tem relação com o que está escrito lá. Aqui fala que ela penetra até a divisão da alma e do espírito, né? Que são coisas inseparáveis para nós, mas a palavra, ela discerne tudo. Então, tem relação, sim, com o que a gente está lendo aqui. A espada de Deus ou a espada do Espírito é a palavra de Deus, essa mesma que discerne o nosso coração. A outra pergunta, que foi da irmã Silvia, é nesse tópico que fala sobre a família. No iniciozinho ele dá um exemplo ali da mulher, e aí ela perguntou o seguinte: como seria o uso da palavra da esposa sobre si mesma? Não entendi, poderia dar um exemplo? Aí eu vou ler mais uma vez o trecho aqui. Encontramos uma coisa interessante em Pedro. Uma mulher pode conquistar seu marido sem palavra, isso é, pelo efeito da palavra sobre si mesma. Mesmo isso não seria agressivo, seria o que ela é por meio da palavra. Acredito, irmãos, que aí são as atitudes. Uma pessoa, um cristão que está fundamentado na palavra do Senhor, ele vai ter atitudes, como o Senhor nos ensina, né? E Paulo fala, né, sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Então o Senhor também fala que bem-aventurado é aquele que coloca em prática, né, as palavras. Está lá em Mateus 5, né? Mateus 5, vamos lembrar, Mateus 5, 22, gente. Um instante, Mateus 5. E fala sobre aquele que ouve a palavra, que ele é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a rocha, irmãos, lembra? Acho que é Mateus 7, 24. Isso, Mateus 7, 24. Obrigado, irmão. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, olha o detalhe aí, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. É aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Então acredito que o irmão, quando traz essa questão da mulher em silêncio, né, não precisa falar nada, mas que a palavra vai estar em si mesma, vai estar acontecendo, é nesse sentido. É uma pessoa que escutou as palavras e as praticou. Então, se praticar a palavra mesmo sem falar nada, vai ficar notório isso daí e passa a ganhar. Olha a palavra do Senhor como ela é poderosa, mesmo sem falar. Como lemos lá, né, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Então, até nas atitudes, colocando essa palavra na prática, com certeza surtirá efeito. Eu acredito que é nesse sentido que ele está falando. É certo também que ele está chamando muita atenção para a questão da defesa, né, da armadura. A armadura toda é defesa.
Então não é agressivo, vai ser sempre na defensiva. Então mesmo quando você assim, fica indignado, né, com o mal, que é normal que a gente se indigne sim com o mal, e devemos inclusive, como está lá em Efésios também, irai-vos e não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não deis lugar ao diabo. Então, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Então, realmente, a gente vai se indignar sim, vai ter essa ira que chamamos de ira santa a respeito do mal. Porém, se eu ficar intemperante, ou se eu ficar sem paciência, aí não. Aí é como ele vai falar, está faltando alguma coisa nessa armadura, não tomou toda a armadura de Deus. Então, os pés não estão calçados com o evangelho da paz. Então, não adianta só o capacete, não adianta só o peitoral, não adianta. Tem que estar completo, é toda a armadura. Então, os pés calçados do evangelho da paz vai fazer com que a gente saiba como proceder, como se indignar, como falar, mesmo em meio a tanto mal, e o mal abertamente aí, da forma que está tão legalizado o erro, como principalmente hoje. Mas a gente vai saber se portar se a gente tiver realmente tomado toda a armadura do Senhor, e não apenas uma parte. E ele vai dizer que exceto a espada, né? Só a parte da espada é que realmente a espada ela é penetrante, né? Ela vai para a ofensiva e não na defensiva. A espada é para o ataque, não para a defesa. É por isso que é comparado lá a espada de dois gumes, né? Que ela é perfeita, era a arma perfeita para poder liquidar ali o inimigo. Então, e a palavra de Deus é isso mesmo, ela não tem contra-argumento, não tem contra-argumentação contra a palavra de Deus. Então, essa palavra é essa espada mesmo que vai, né, penetrar. Mas ele chama bastante atenção para a questão da defensiva e da armadura, que é a parte da defesa. Porque a gente pode, mesmo estando correto com essa questão do mal, mas terminar ultrapassando, e a ira do homem não opera a justiça de Deus, né? A justiça do homem não opera a justiça de Deus. Então, tomar o cuidado para a gente, que pode acontecer. A gente pode terminar achando que está correto, a forma que está abordando o assunto, ou que está falando, e de repente não, porque aquilo ali pode ser ofensivo, quando na realidade deveria estar na defensiva, né, e não na ofensiva. Então é um cuidado que realmente o escritor deixa claro aí que a gente precisa ter nesse conflito que vão surgir, né? Os conflitos que vão surgir. Vou dar continuidade aqui, então. Minha armadura e minha consciência. Tome uma ilustração. Se eu fosse um filho cristão ou esposa cristã em uma família mundana, estaria em completa sujeição ao meu pai ou ao meu marido. Ou seja, eu abriria mão da minha liberdade em qualquer medida, mas não da minha consciência em nenhuma medida. Se ele me dissesse, você não deve sair dessa casa em nenhum domingo, eu poderia dizer, muito bem, você será obedecido totalmente. Mas se ele me disser, você deve ir a tal e tal lugar no dia do Senhor, algo que me comprometeria minha fidelidade a Cristo, eu respondo, não, isso envolve minha consciência, e isso é para Deus. Você não tem autoridade sobre isso. Você pode ter o direito sobre mim em qualquer medida, mas nunca sobre minha consciência. Eu não podia ir lá. Você pode abrir mão de sua liberdade em qualquer medida, mas não de sua consciência em nenhuma medida. O Senhor nunca foi a lugar algum para agradar a si mesmo, mas para prestar um serviço.
pode descer um pouquinho, Dal. O Senhor nunca foi a lugar algum para agradar a si mesmo, mas para prestar um serviço aos outros. Estou falando agora da minha caminhada celestial, que está além da caminhada no deserto. A diferença entre a caminhada celestial aqui e a caminhada no deserto é que na celestial você sempre é superior às circunstâncias. A segunda característica é o hábito de dependência de Deus. E aí, como em Efésios 6:18, versículo 18 e 19, o clímax é alcançado. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança. Vou dar continuidade. Perseverança e paciência na guerra. Uma grande coisa para distinguir você é a paciência. Todos sabemos como precisamos disso quando enfrentamos oposição. Quando há grande oposição, então é o momento em que precisamos especialmente de paciência. E aqui, muitas vezes falhamos. A paciência é uma coisa maravilhosa. Nós vemos isso aqui. Durante 7 dias, Josué e Israel rodearam a cidade de Jericó. E deve ter sido uma coisa muito cansativa para eles. Nenhum grito se ouve até o 7º dia. Que maravilhoso senso eles devem ter tido da palavra de Deus e da dependência dele.
Como uma criança em uma família mundana, eles dependiam de Deus. Eles circundavam a cidade 7 dias e no último dia 7 vezes. Paciência, maravilhosa paciência. Nada mantém mais nossa confiança em Deus como a paciência. Raramente vemos isso em nossos dias. Acredito que não confiamos em Deus o suficiente. Eu acredito que o incidente dado em 1 Samuel 7, versículo 9 ao 12, no final daquele período, é um encorajamento para nós. Deus apareceu com trovões quase no final. Josué estava no princípio. Deus trouxe Samuel para quase no final. E nós temos o mesmo Deus. Está dito. Deus trovejou e houve uma grande derrota. Em Atos 16, temos um exemplo mostrando todos os princípios apresentados. E recomendo a sua atenção. Foi a primeira vez que Paulo foi à Europa. E creio que o Espírito de Deus apresenta aqui o que era especialmente necessário na Europa. Na Europa, a igreja primeiramente aceitou o apoio do mundo, mas o livro de Atos é um livro das ações do Espírito Santo, pelo qual temos que percorrer todos os dias. Em Josué, vemos a rota que percorremos e os princípios trazidos à tona. Paulo é chamado em visão para descer a Macedônia para ajudá-los, e ele vai, mas não encontra homem algum. Era preciso paciência. Ele esperava um homem, pois um homem lhe apareceu, não um anjo. Então ele vai para um lugar onde as mulheres costumavam orar. E aqui ele tem que esperar. E por fim, uma mulher que não era do lugar, mas de Tiatira, com o coração aberto, atendeu às coisas que Paulo disse, e sendo batizada com a sua família, ele disse a Paulo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e fica ali. Ainda não há nada sobre um macedônio, mas Paulo entra na casa dela e fica lá. Satanás, vendo neste aparente dilema, envia-lhe um de seus instrumentos, uma mulher que possui um espírito de adivinhação. E ela diz: eu te darei apoio. Assim ela o seguiu por muitos dias e clamou, dizendo: estes homens que nos anunciam o evangelho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Atos 16, versículo 17. Veja a paciência de Paulo. Por muitos dias ele suporta isso, mas por fim ele não aguenta mais e ordena que o espírito saia dela. Ele se recusou a ser apoiado por Satanás. E qual foi a consequência? Não havia um poder naquele lugar que não estivesse sobre ele, e algumas horas atrás o proclamava servo do Deus Altíssimo, e aquele que agora desperta o povo para destruí-lo. A cidade inteira estava incitada contra ele, população, magistrados, polícia, para colocar Paulo na prisão. E Satanás parece ganhar o dia. Talvez Satanás estivesse exultante, mas foi feito da maneira mais ilegal, para não usar um termo mais forte. Foi a coisa mais injusta já feita a um homem que não fez nada de errado colocá-lo na prisão e depois prender seus pés num tronco. Mas ele não perdeu sua coragem ou energia. Pelo contrário, à meia-noite, ele e Silas estavam orando e dando graças a Deus, tão contentes como se estivessem em casa. O que você pensaria se tivesse passado por aquela prisão? Muitas vezes penso que se tivéssemos paciência para andar em simples confiança em Deus, como Ele interferiria por nós e nos livraria. Que coisa maravilhosa ter essa confiança. O pequeno Paulo sabia, trancado na prisão, na silenciosa hora da meia-noite, quando tudo estava quieto, como Deus iria interferir por ele. Que um grande terremoto viria e sacudiria todas as suas ligaduras e abriria todas as portas. O carcereiro se retirou para descansar, em sua indiferença, finalmente é despertado.
Pulando para dentro, ele pede uma luz e, caindo aos pés deles, diz: que é necessário que eu faça para me salvar? Suponho que ele era o homem para quem Paulo foi enviado, e ele é o primeiro homem da Macedônia de que lemos. Que mudança! Como a população deve ter se sentido na manhã seguinte, quando soube que Paulo e Silas eram os hóspedes do carcereiro? Em Tiago 1, corrobora muito com esse tópico aí. Tiago 1, versículo 3, versículo 4. Sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, vemos aí, irmãos, a importância, né, da paciência. Como o escritor deixa claro ali o paralelo, né, entre a paciência e a confiança. Se eu confio em Deus, eu vou ter paciência para esperar em Deus no que será feito, na decisão que precisa ser tomada. Diariamente somos tomados por decisões, né, do nosso dia a dia, e muitas vezes falhamos, como o escritor também deixa isso bem claro, por conta dessa questão, desse exercício, né, da confiança, da paciência, da fé, e com certeza temos diariamente exercícios acerca da paciência. E que certamente não passamos nem metade, né, dessas histórias aí que é relatado, né, que o apóstolo Paulo teve de passar. E o quanto foi importante, ele mostra o resultado, né, de ter tido a paciência. A obra do Senhor foi completa naquele lugar, falou de Lídia, né, falou também do carcereiro, e a importância de que como isso aconteceu e o quanto a paciência estava envolvida nesse processo. E nós não passamos nada, não, né, nem tão próximo, mas e por muitas vezes falhamos, né, quando algo, talvez na própria casa, com os próprios filhos, ou no trabalho, e tão cedo, né, se perdemos a paciência. Então é importante essa reflexão, a importância de exercitar a paciência, como a Tiago está falando, para a gente ter a paciência, a sua obra perfeita, para que sejamos perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então é muito importante colocar na prática isso, né? Não deixar só, não ser só ouvinte, né, da palavra de Deus, mas também, principalmente, praticantes da palavra. É isso.
É a revista O Cristão, Batalha Celestial. Eu vou postar o link aí no chat. Vou continuar aqui. A mesa de Deus para nós na presença de nossos inimigos. Acredito que, mesmo agora, se realmente nos levantarmos pelo Senhor, Ele traria algo notável no ponto exato em que nos levantamos por Ele. Deus prepara uma mesa para que nós, no deserto, na presença de nossos inimigos. Você não acha que Ele nos dá muito mais neste mundo presente? Eu acredito nisso da forma mais absoluta. Por que não distinguimos isso? Por que não acreditamos nisso? Não caminhamos com paciência simples e abençoada, esperando com confiança em Deus. Ele preparará uma mesa para nós na presença de nossos inimigos. E que mesa maravilhosa estava aqui. Ora, as mesas estão completamente viradas. Por quê? Porque eles creram em Deus. Eles sabiam que ele apoiaria seu próprio objeto e que ele se levantaria por eles, todo o tempo que eles permanecessem em simples confiança nele. Que o coração de cada um de nós seja movido a uma maior fidelidade a ele. Alguns aqui são jovens, você ainda não entrou no campo de batalha. Bem, é tudo para que o coração de uma pessoa seja conduzido em simples afeição pelo Senhor. Se assim for, ele logo será encontrado no conflito por ele, testificando de um Cristo celestial no próprio local onde ele foi rejeitado.
Aqui no final dessa meditação, a gente tem aqui, né, o versículo que tratou muito do tema, Batalha Celestial. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Efésios 6, versículo 13. Então aqui encerra o livro, né? Só tem essa nota aí do tradutor. Fala aqui, né? É tipo e antítipo. Aquilo que é prefigurado no tipo e é visto de forma plena no antítipo. Como a gente conhece as escrituras, né? As escrituras, o Velho Testamento foi feito em figura, tipos de Cristo, a gente vê lá, mas a forma plena foi quando o Senhor Jesus veio, né? É o próprio Cristo. Então encerra aqui o livro, não é isso, Eric? Isso. O que é que os irmãos acham? Quer ver um tema ainda hoje? Mais um outro tema? Eu vou passando aqui os títulos aí, se algum irmão achar interessante algum título desses daí, aí é só apontar que a gente, quem sabe, segue aqui a leitura. O que é que acha aí, meus irmãos? Pode ser assim ou alguém está pensando em algo aí que a gente possa seguir? Tem um título bom que eu poderia sugerir que também é da Revista O Cristão. Inclusive, eu estou até lendo. É a, a revista que fala Deus Tem Falado. Esse aí. Tem Deus falado, na verdade.
Pronto, a gente tem aí mais uns 20 minutos. Quer continuar lendo, Eric? Se algum irmão tiver desejo de ler também, para não ficar só eu lendo, né? Pode ficar à vontade também. Se quiser, eu posso ler, irmão. Vai descansar você um pouquinho. Pode ficar à vontade. Tem Deus falado? Deus tem falado para nos dar as santas escrituras, a perfeita revelação escrita, palavra por palavra, de tudo o que diz respeito à vida e piedade. Por exemplo, palavra que, da parte do Senhor, veio a Jeremias, dizendo: Assim fala o Senhor, Deus de Israel, dizendo: Escreve um livro, todas as palavras que te tenho dito. Escreve num livro todas as palavras que te tenho dito. Jeremias 30, de 1 a 2. Nesta edição, tenho foco neste assunto. Deus também tem falado pela criação. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Salmos 191, Salmos 19, do 1 ao 13. O mais maravilhoso de tudo é que Deus a nós falou-nos nestes últimos dias, na pessoa do Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Seu irmão tem como ampliar mais um pouco a tela? Tem algumas letras que estão miúdas. Vai ficar cortado. Vai passar um pouquinho Aí da então margem. então tá tudo bem. Eu dou um jeito aqui. Só um momento. Vou ler esse parágrafo agora. Deus tem falado, ao considerarmos este assunto, uma questão seria para nós nós temos ouvido? Considere a resposta do rei Josias quando ouviu pela primeira vez a palavra do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote: Ide e consultai ao Senhor por mim, e pelo povo, e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazer conforme tudo quanto de nós está escrito. Segunda Reis,
capítulo 22, versículo 10 ao 13. Temos feito tudo o que está escrito no livro? Até os irmãos querem comentar alguma coisa? Ou posso dar continuidade? Então eu vou continuar lendo aqui, irmãos. A Bíblia. De onde ela veio? Do céu ou dos homens? Toda a Escritura é divinamente inspirada. É da maior importância possível que o povo do Senhor seja enraizado, fundamentado e estabelecido na grande verdade da inspiração plena das Santas Escrituras, pois em muitos lugares tornou-se moda derramar o desprezo sobre a ideia da completa, absoluta inspiração. Os homens presumem julgar a Bíblia como se fosse uma mera composição humana, e eles virtualmente sentam-se como juízes para julgarem o próprio Deus. O resultado presente é, como é de se esperar, total confusão e trevas. Até aí tá dando para entender a leitura? Que bom, graças ao Senhor. Eu vou continuar aqui, mas se os irmãos tiverem alguma coisa para falar, podem me interromper, certo? O livro de Deus. Não há nada como a Escritura. Qualquer escrita humana da mesma data que a Bíblia seria meramente uma curiosa relíquia da antiguidade, algo a ser colocado em um museu. A Bíblia, pelo contrário, é o próprio livro de Deus, sua perfeita revelação. É um livro para todas as épocas, para todas as classes, para todas as condições, altas e baixas, ricas e pobres, eruditas e ignorantes, velhas e jovens. Em uma palavra, é como um inspirado apóstolo nos diz:
eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Ela lida com precisão e força com os hábitos e costumes de hoje, bem como com os das primeiras eras da existência humana. Mas então, este livro julga o homem, seus caminhos, seu coração. Ela diz a verdade sobre ele. Por isso, o homem não gosta do livro de Deus e, portanto, esta também é a razão do esforço constante para encontrar falhas no bendito livro de Deus. Outros livros são deixados de lado, mas a Bíblia eles não podem suportar, porque os expõe e lhes diz a verdade sobre eles, mesmo porque ele expõe e diz a verdade sobre eles mesmos e sobre o mundo ao qual eles pertencem. E não aconteceu exatamente o mesmo com a palavra viva. Ele, o Filho de Deus, deixa eu repetir. E não aconteceu exatamente o mesmo com a palavra viva. Ele, o Filho de Deus, os homens o odiavam, porque ele lhes dizia a verdade. Os irmãos querem explicar alguma coisa sobre esse pedaço do texto? Vou dar continuidade aqui. Absolutamente perfeita. O apóstolo inspirado nos diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Isso é conclusivo. O homem natural não pode conhecer as coisas do Espírito de Deus. Como então ele pode julgar a palavra de Deus? Certamente ninguém tem qualquer opinião digna de ser considerada sobre um assunto do qual ele é totalmente ignorante. Se Deus nos tem dado uma revelação de si mesmo, deve ser absolutamente perfeita em todos
seus aspectos. E sendo assim, ela está inteiramente além do alcance do julgamento humano. O homem não é mais competente para julgar as Escrituras do que para julgar o próprio Deus. As Escrituras julgam o homem, não o homem as Escrituras. Este fato faz toda a diferença. Vamos continuar. O Espírito Santo. Mas talvez possamos aqui ser surpreendidos pela pergunta que tantas vezes é levantada: como podemos saber que o livro que chamamos de Bíblia é a palavra de Deus? Nossa resposta a esta pergunta é muito simples. Aquele que nos deu graciosamente o bendito livro pode nos dar também a certeza de que o livro é dele. O mesmo Espírito que inspirou os vários escritores das Santas Escrituras pode nos fazer saber que essas Escrituras são a própria voz de Deus falando conosco. É somente pelo Espírito que qualquer um de nós pode discernir isso. Como já vimos, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se o Espírito Santo não nos faz saber e nos dá a certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus, nenhum homem ou grupo de homens pode fazer isso. E por outro lado, se ele nos dá esta bendita certeza, não precisamos do testemunho de homens. Apenas Deus pode dar a certeza de que ele tem falado em sua palavra. O verdadeiro crente descansa na santa tranquilidade daquela revelação sem par que nosso Deus tem grandiosamente nos dado. É a palavra ali, irmão, perdão. É graciosamente nos dado.
Acredito que a gente poderia ler só mais esse ponto aí, já são 9h30, e aí a gente deixa para a próxima reunião. Ok, irmão. Então eu vou ler aqui. Infidelidade. A infidelidade se ocupa em nos dizer que Deus não nos deu um livro e não poderia dar. A superstição se ocupa em nos dizer que, embora Deus nos tenha dado uma revelação, ainda assim não podemos estar seguros dela sem a autoridade de um homem, nem compreendê-la sem a interpretação do homem. E é precisamente isso que o diabo almeja. Ele quer roubar a palavra de Deus de nós. Devemos sustentar que a Escritura, tendo sido dada por Deus, é completa. Ela fala por si mesma e leva suas credenciais com ela. Deus tem falado. É nossa para ouvir e prestar uma obediência, irres- irrestrita e reverente. O que nós insistimos especialmente a todos os cristãos é aquela condição de alma, aquela atitude de coração expressa naquelas preciosas palavras do salmista. Esconde a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Isso podemos ter certeza é precioso ao coração de Deus. Eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Se eu não me engano, aí é Isaías 66, versículo 2. Ok, irmãos. Então, próximo ponto.
segurança moral. A gente pode estar vendo isso aqui. Isso aqui a gente está vendo no livro Tem Deus Falado? Está nas Verdades Vivas, né? No blog da editora Verdades Vivas. Isso aqui que ele está vendo é o assunto de Mackintosh, né? Tudo bem aqui para os irmãos? Tranquilo, Dó. Pronto, então. Pronto, valeu. Então, vou estar tirando a gravação. Eric, você quer agradecer, Eric? Pode ser? Vamos dar graças.